Você sabia que a maioria dos motoristas usa apenas cerca de 30% dos recursos reais de seus carros? E não é por descuido ou falta de curiosidade, mas sim porque as montadoras escondem as funcionalidades mais úteis em manuais de 500 páginas que ninguém lê. Esses volumosos manuais que vêm no porta-luvas acabam esquecidos para sempre, acumulando poeira enquanto você dirige um veículo cheio de truques secretos que poderiam facilitar muito o seu dia a dia. Hoje, vou revelar 22 recursos secretos que seu carro provavelmente já possui. Recursos que simplificam tudo, desde estacionar até manter seus filhos em segurança. E aqui vai uma dica importante. Os últimos desta lista são tão surpreendentes e desconhecidos que até mecânicos com décadas de experiência se impressionam ao descobri-los. A melhor parte é que você não precisa comprar nada extra nem fazer modificações caras. Esses recursos já estão lá, escondidos à vista de todos, esperando pacientemente que alguém finalmente os descubra e use. Você só precisa saber exatamente onde procurar e como ativá-los corretamente. Indicador de direção do tanque de combustível. Toda vez que você entra em um carro alugado ou emprestado e se aproxima de um posto de gasolina, provavelmente já passou pela mesma situação que milhões de outras pessoas. Você não tem ideia de qual lado fica a tampa do tanque de combustível. Então você faz o que todo mundo faz. Se aproxima devagar, checando pelo retrovisor, sai do carro para verificar ou simplesmente chuta e torce para acertar. Mas o que quase ninguém sabe é que o painel do seu carro está te informando isso o tempo todo, sem que você perceba. Bem ao lado do pequeno ícone da bomba de combustível no indicador de combustível, há uma pequena seta apontando para a esquerda ou para a direita. Essa seta simples indica exatamente de qual lado do seu carro está a tampa do tanque de combustível. Se apontar para a direita, a tampa está do lado direito. Se apontar para a esquerda, está do lado esquerdo. É simples assim. Esse recurso existe em praticamente todos os carros fabricados desde meados dos anos 2000, mas provavelmente é um dos mais negligenciados em toda a indústria. Os fabricantes incluem isso como padrão de projeto, mas quase nunca mencionam em propagandas ou manuais básicos porque presumem que seja óbvio, embora claramente não seja para a maioria das pessoas. Da próxima vez que você entrar em um carro diferente, dê uma olhada rápida no painel antes de chegar ao posto de gasolina e você evitará desvios desnecessários ou estacionar do lado errado. Alavanca de abertura do porta-malas pelo lado de dentro. Este é um daqueles recursos de segurança que você espera nunca precisar usar, mas que é absolutamente essencial conhecer e ensinar, principalmente às crianças. No porta-malas de praticamente todos os carros fabricados desde o início dos anos 2000, existe uma alavanca de liberação de emergência ou puxador que permite abrir o porta-malas pelo lado de dentro. Geralmente, ela fica perto da fechadura do porta-malas e é pintada em uma cor vibrante, como verde ou amarelo fluorescente, para ser visível mesmo na escuridão total. Esse recurso tornou-se obrigatório por lei em muitos países após diversos casos trágicos de crianças presas acidentalmente dentro de porta-malas e sem conseguir sair. O mecanismo é mecânico, não elétrico, portanto funciona mesmo se a bateria do carro estiver completamente descarregada. Basta puxar a alavanca com firmeza e o porta-malas abre imediatamente pelo lado de dentro, sem a necessidade de chave ou eletricidade. A forma de identificá-la varia um pouco dependendo do fabricante. Alguns usam uma alça grande e visível, outros um cabo com um anel na ponta e alguns modelos mais modernos têm um botão iluminado. Mas todos compartilham a mesma característica. São projetados para brilhar no escuro graças a materiais fosforescentes. Ganchos para sacolas no porta-malas. Quantas vezes você chegou em casa depois de fazer compras no supermercado, abriu o porta-malas e descobriu que todas as suas sacolas tombaram durante a viagem, deixando tomates amassados, ovos quebrados e garrafas espalhadas por todo lado? É um daqueles problemas frustrantes do dia a dia que parecem não ter solução fácil. Mas acontece que seu carro provavelmente já tem a solução embutida e você nem se deu conta. A maioria dos sedãs, SUVs e hatchbacks modernos inclui ganchos especiais para sacolas dentro do porta-malas, geralmente localizados nos cantos ou nas laterais. Esses ganchos podem ser retráteis, ficando completamente escondidos quando não estão em uso, ou fixos, mas dobráveis para não atrapalharem. Eles são projetados especificamente para prender as alças de sacolas plásticas ou de tecido e mantê-las firmemente no lugar durante toda a viagem. A capacidade de carga típica de cada gancho varia de 5 a 10 quilos,
mais do que suficiente para uma sacola de compras padrão. O que é realmente curioso é por que tantos proprietários nunca descobrem esses ganchos, mesmo estando ali, bem na sua frente. O principal motivo é que elas são discretas por natureza, combinando com o forro do porta-malas e não chamando a atenção a menos que você as procure especificamente. Alguns modelos têm até 4 ou 6 ganchos estrategicamente posicionados, permitindo que você organize suas compras de forma que nada se mova ou tombe. Espelho retrovisor com modo noturno. Se você dirige à noite com frequência, certamente já passou por aqueles momentos extremamente irritantes em que o carro atrás de você está com o farol alto aceso, ou simplesmente com luzes muito fortes que refletem diretamente no seu retrovisor, cegando parcialmente a sua visão e tornando a direção desconfortável ou até perigosa. A reação instintiva de muitas pessoas é ajustar o espelho para cima ou para outro ângulo, mas aí você não consegue mais enxergar direito o que está atrás. O que a maioria não sabe é que este espelho retrovisor possui um modo noturno manual integrado que resolve exatamente esse problema sem sacrificar a visibilidade. Abaixo do espelho, geralmente no centro ou ligeiramente para um dos lados, há uma pequena e discreta aba ou alavanca que se projeta a apenas alguns milímetros. Ao mover essa aba em sua direção ou empurrá-la para a frente, dependendo do modelo, o espelho altera sutilmente o ângulo do vidro interno usando um mecanismo extremamente simples, porém engenhoso. Não se trata de um espelho eletrocrômico com escurecimento automático, como alguns modelos premium possuem. É um mecanismo totalmente mecânico que funciona utilizando duas superfícies refletoras em ângulos diferentes. No modo normal, você vê o reflexo brilhante da superfície traseira do vidro. No modo noturno, o espelho inclina-se ligeiramente e mostra o reflexo muito mais fraco da superfície frontal do vidro, reduzindo drasticamente o brilho das luzes traseiras sem eliminar completamente a visibilidade do que vem por trás. Quebra-sóis extensíveis em direção à janela lateral. O quebra-sol do motorista é provavelmente um dos recursos mais subestimados e mal utilizados em todo o interior do carro. A grande maioria dos motoristas o utiliza apenas na posição frontal, abaixando-o quando o sol está a pino ao meio-dia. Mas o que muitos não sabem é que esse quebra-sol tem uma amplitude de movimento muito maior do que parece à primeira vista. Praticamente todos os quebra-sóis modernos podem ser girados 90 graus em direção à janela lateral do motorista ou do passageiro, fixando-se a um suporte adicional localizado na lateral da moldura do para-brisa. Esse recurso torna-se absolutamente indispensável durante o nascer ou pôr do sol, aqueles momentos do dia em que o sol está baixo no horizonte e brilha diretamente na lateral da janela, cegando completamente o motorista, não importa o quanto ele ajuste sua posição. Ao girar o quebra-sol para esse lado, o motorista bloqueia efetivamente esses raios incômodos sem obstruir a visão da estrada à frente. Alguns modelos mais avançados também incluem uma extensão adicional por meio de um painel deslizante ou dobrável que amplia a área de cobertura da viseira, permitindo bloquear áreas maiores de luz lateral. Esse recurso simples melhora significativamente a visibilidade e a segurança em condições de baixa luminosidade, que estatisticamente apresentam maior risco de acidentes justamente devido ao forte ofuscamento. Porta-cartões ou bilhetes nos quebra-sóis. Falando em quebra-sóis, existe outra funcionalidade oculta que a maioria das pessoas nunca descobre, apesar da sua extrema praticidade. Na parte interna de muitos quebra-sóis de motorista, geralmente no lado esquerdo em países onde se dirige pela direita, existem pequenos compartimentos, presilhas elásticas ou bolsos discretos especificamente concebidos para guardar cartões ou bilhetes. Estes espaços têm o tamanho perfeito para guardar bilhetes de estacionamento que têm de ser exibido no para-brisas, cartões de portagem de uso frequente, cartões de acesso a parques de estacionamento ou qualquer documento pequeno que precise de ter rapidamente à mão, sem ocupar espaço no porta-luvas ou nos porta-copos. A genialidade desta localização reside no facto de manter estes documentos importantes exatamente onde precisa, ao alcance da mão, sem ter de desviar o olhar da estrada ou as mãos do volante. Alguns modelos mais sofisticados incluem ainda um pequeno espelho de maquilhagem integrado na mesma área, combinando funcionalidade prática com um toque de elegância ocasional. Essa funcionalidade é especialmente útil se você utiliza estacionamentos públicos com frequência,
pois evita aquele momento frustrante de procurar desesperadamente pelo seu ticket entre os bancos ou no chão do carro, enquanto a fila de carros atrás de você espera impacientemente na saída do estacionamento. Ajuste da altura do cinto de segurança. Este é um daqueles itens de segurança absolutamente essenciais que, surpreendentemente, a maioria dos motoristas nunca ajusta sequer uma vez após comprar o carro. Na coluna B, a coluna vertical entre as portas dianteiras e traseiras onde o cinto de segurança é fixado, há um botão ou alavanca que permite ajustar a altura do ponto de ancoragem superior do cinto. Este ajuste não é decorativo nem opcional. É realmente crucial tanto para o conforto diário quanto para a segurança em caso de acidente. A posição correta do cinto de segurança deve cruzar o centro do seu ombro, não muito perto do pescoço nem pendurado no braço. Se o ponto de ancoragem estiver muito alto para a sua altura, o cinto ficará constantemente roçando no seu pescoço, causando desconforto e, em caso de acidente, podendo causar ferimentos graves nessa área sensível. Se estiver muito baixo, o cinto escorregará do seu ombro e perderá completamente sua eficácia de retenção, permitindo que seu corpo se desloque perigosamente para a frente em uma colisão. O mecanismo de ajuste é geralmente muito simples. Basta pressionar o botão ou a alavanca, deslizar a ancoragem para cima ou para baixo até a posição desejada e soltá-la para travá-la no lugar. Alguns modelos possuem posições pré-definidas com cliques audíveis, enquanto outros permitem ajustes contínuos em qualquer ponto. Bancos traseiros rebatíveis com acesso pelo porta-malas. Se você já tentou colocar algo comprido no carro, como esquis, uma prancha de surf, móveis desmontados ou até mesmo uma escada, sabe o quão frustrante pode ser quando não cabe confortavelmente por nenhuma das portas. A solução óbvia é rebater os bancos traseiros para ampliar o espaço de carga do porta-malas para a área dos passageiros. Mas eis o problema. Em muitos estacionamentos públicos ou garagens apertadas, as portas traseiras do carro ficam a poucos centímetros da parede ou de outro veículo, e você não consegue abri-las o suficiente para alcançar as alavancas de liberação dos bancos. O que muitos proprietários de carros desconhecem é que a maioria dos sedãs modernos e praticamente todos os hatchbacks incluem alavancas ou puxadores de libração dos bancos traseiros diretamente dentro do porta-malas. Essas alavancas geralmente estão localizadas na parte superior dos encostos dos bancos traseiros, acessíveis pelo porta-malas quando este está aberto. Basta puxá-las e os encostos se dobram para a frente, criando um espaço de carga contínuo e longo que vai da porta traseira quase até os bancos dianteiros. Essa funcionalidade está presente na grande maioria dos veículos fabricados nos últimos 15 anos, mas é surpreendentemente desconhecida, pois os manuais quase não a mencionam e os vendedores raramente a demonstram durante a venda. Alguns modelos premium chegam a ter alavancas elétricas que rebatem os bancos com o toque de um botão no porta-malas. Modo de recirculação automática de ar. O sistema de climatização do seu carro tem um botão que muitos motoristas veem todos os dias, mas nunca entendem completamente sua finalidade ou quando usá-lo. É o botão com o símbolo de um carro e uma seta circular dentro, geralmente localizado no painel de controle do ar-condicionado. Esse é o modo de recirculação de ar, e sua principal função é fechar completamente as entradas de ar externo e recircular apenas o ar que já está dentro da cabine. Essa função tem vários usos práticos extremamente importantes. Primeiro, quando você liga o ar-condicionado em um dia quente, usar o modo de recirculação permite que o sistema resfrie muito mais rápido, porque está resfriando repetidamente o mesmo ar em vez de trazer constantemente ar quente de fora. Segundo, quando você está dirigindo por túneis longos, passando por áreas industriais com gases desagradáveis ou preso em um trânsito pesado, respirando os gases de escape de todos os carros ao seu redor, o modo de recirculação impede que todo esse ar poluído e com mau cheiro entre na cabine. Alguns modelos mais avançados têm sensores de qualidade do ar que ativam automaticamente o modo de recirculação quando detectam altas concentrações de gases nocivos do lado de fora, mas a maioria exige que você o ative manualmente. Limpador do vidro traseiro com função de marcha a ré. Este recurso é particularmente útil para proprietários de SUVs, crossovers e hatchbacks, mas é tão pouco conhecido que mesmo quem possui esses veículos há anos desconhece sua existência. Quando os limpadores do para-brisa dianteiro estão acionados devido à chuva e você engata a marcha a ré, muitos carros modernos ativam automaticamente o limpador do vidro traseiro por alguns segundos,
ou o mantém funcionando durante a marcha a ré. Este recurso lógico e prático melhora significativamente a visibilidade traseira ao dar ré na chuva, justamente quando você mais precisa enxergar com clareza. O sistema presume que, se a chuva está forte o suficiente para exigir os limpadores dianteiros, o vidro traseiro provavelmente também precisa ser limpo. Em alguns modelos, esse recurso é automático e inevitável, enquanto em outros, pode ser configurado no menu de configurações do sistema de infoentretenimento, permitindo ativá-lo ou desativá-lo de acordo com suas preferências. O mais fascinante é que essa função está presente em milhões de veículos, mas a grande maioria dos proprietários nem sequer sabe que ela existe, pois acontece automaticamente em segundo plano, e muitas pessoas simplesmente presumem que ativaram o limpador do vidro traseiro sem se darem conta. Desembaçamento rápido com ar-condicionado. Esta é provavelmente uma das funções mais incompreendidas de todo o sistema de climatização do carro. Quando os vidros embaçam por dentro durante o inverno ou em dias úmidos, a reação instintiva da maioria dos motoristas é ligar o aquecedor na potência máxima, direcionando-o diretamente para o para-brisa. Isso eventualmente funciona, mas é extremamente lento e pode facilmente levar 5 minutos ou mais para desembaçar completamente os vidros. O truque que quase ninguém conhece é que a maneira mais rápida e eficaz de desembaçar os vidros é usar simultaneamente o ar-condicionado, o aquecedor e o desembaçador. Pode parecer contraditório ligar o ar-condicionado quando está frio lá fora, mas faz todo o sentido. O embaçamento ocorre porque o ar dentro do carro está carregado de umidade, geralmente proveniente da respiração dos passageiros e das roupas úmidas. O ar-condicionado não apenas resfria, como também desumidifica o ar, removendo ativamente essa umidade do ambiente. O compressor do ar-condicionado extrai a umidade enquanto o aquecedor aquece o ar seco resultante, e o modo desembaçador direciona todo esse ar quente e seco diretamente para os vidros. Com essa combinação ideal, os vidros ficam completamente desembaçados em apenas 30 segundos, em vez de 5 minutos. A maioria dos carros modernos possui um botão de desembaçamento dedicado que ativa automaticamente essa combinação perfeita, mas muitos motoristas o desativam manualmente, pensando que estão economizando combustível, quando na realidade estão perdendo tempo e visibilidade. O consumo extra de combustível é mínimo e compensa totalmente a segurança proporcionada pela visibilidade clara. Alerta de banco traseiro. Este é um daqueles recursos de segurança modernos que literalmente salvam vidas e foi desenvolvido em resposta a tragédias reais que aconteciam com muita frequência. O sistema de alerta de banco traseiro é uma tecnologia brilhante e simples, presente na maioria dos veículos fabricados a partir de aproximadamente 2018. Ele funciona com um algoritmo inteligente que monitora constantemente a abertura e o fechamento de todas as portas do veículo. Se o sistema detectar que você abriu uma porta traseira no início da viagem, seja para colocar uma criança na cadeirinha, deixar um animal de estimação, carregar sacolas de compras ou por qualquer outro motivo, ele cria automaticamente um lembrete interno. Ao chegar ao seu destino final e desligar o motor, o sistema envia um alerta específico lembrando você de verificar o banco traseiro antes de trancar o carro e sair. Esse alerta pode ser visual no painel, sonoro por meio de bips insistentes ou uma combinação de ambos, dependendo do fabricante. A razão pela qual essa função existe é devastadoramente séria. Todos os anos, casos trágicos ocorrem de crianças pequenas ou animais de estimação que morrem dentro de veículos trancados porque seus pais ou responsáveis simplesmente os esqueceram lá devido a uma distração ou a uma mudança na rotina. Parece impossível, algo que nunca aconteceria com você, mas as estatísticas mostram que isso acontece até mesmo com pais extremamente cuidadosos e amorosos, geralmente em dias em que algo interrompe sua rotina normal. Um pai ou mãe que normalmente não leva o filho para a creche, mas precisou naquele dia, chega ao trabalho no piloto automático e simplesmente se esquece de que a criança está dormindo no banco de trás. Essa função de lembrete interrompe esse piloto automático com um alerta impossível de ignorar. Modo partida silenciosa. Se você mora em um prédio com garagem compartilhada, tem vizinhos próximos com janelas que dão para a sua entrada de carros, ou simplesmente precisa sair de casa muito cedo pela manhã, quando todos ainda estão dormindo, este recurso se tornará rapidamente o seu favorito.
O modo partida silenciosa é uma configuração disponível na maioria dos sistemas de infoentretenimento modernos que basicamente desativa ou silencia o rádio e reduz drasticamente o volume de todos os alertas do sistema quando você liga o carro. Todos nós já passamos por aquele momento terrível. Você entra no carro às 5 horas da manhã, gira a chave ou aperta o botão de partida e, de repente, o rádio toca a música que você estava ouvindo ontem à tarde, acordando violentamente metade da vizinhança e dando um susto enorme. Com o modo partida silenciosa ativado, isso simplesmente não pode acontecer. O sistema detecta a partida do motor e mantém automaticamente todo o áudio completamente silenciado ou em um volume mínimo predeterminado. Na maioria dos veículos, essa função pode ser configurada através do menu de configurações do sistema de infoentretenimento, geralmente em categorias como configurações de áudio, configurações de inicialização ou preferências do usuário. Alguns sistemas mais sofisticados chegam a aprender seus padrões de direção e reduzem automaticamente o volume se você ligar o carro em determinados horários de silêncio, como entre 23 horas e 7 horas. Outros modelos possuem um recurso ainda mais inteligente que memoriza o último volume utilizado. E caso estivesse muito alto, reduz automaticamente para um nível razoável na próxima vez que você ligar o carro. Trava do vidro traseiro no painel do lado do motorista. Este recurso de segurança é absolutamente essencial se você tem crianças pequenas que viajam regularmente no seu carro, mas, surpreendentemente, muitos pais nem sabem que ele existe, apesar de tê-lo literalmente ao alcance das mãos todos os dias. No painel de controle do vidro elétrico do lado do motorista, geralmente localizado na porta do motorista ou no console central, há um botão específico com um símbolo de cadeado. Esse botão ativa a trava de segurança do vidro traseiro, e sua função é extremamente simples, porém vital. Ele desativa completamente os controles do vidro traseiro localizados nas portas traseiras. Quando essa trava está acionada, as crianças sentadas nos bancos traseiros não conseguem abrir ou fechar seus próprios vidros, não importa o quanto pressionem os botões, porque eles simplesmente param de funcionar. Somente o motorista pode controlar os vidros traseiros usando os botões principais no painel. Esse recurso evita situações potencialmente muito perigosas que ocorrem com mais frequência do que você imagina. Crianças pequenas colocando a cabeça ou os braços para fora da janela enquanto o carro está em movimento, expondo-se a galhos, placas de trânsito ou até mesmo sendo atingidas por objetos em movimento. Crianças brincando com o vidro da janela repetidamente, correndo o risco de prender os próprios dedos ou os dos irmãos. Adolescentes abrindo completamente a janela na estrada, criando uma rajada de vento dentro do carro que distrai perigosamente o motorista. Com a trava de segurança infantil acionada, todas essas situações simplesmente não acontecem. O motorista mantém o controle total sobre quando e o quanto as janelas traseiras são abertas. O que é realmente preocupante é que, em pesquisas com pais de crianças pequenas, mais de 60% admitem não saber da existência desse recurso em seus veículos, ou nunca o terem usado conscientemente. Abrir e fechar os vidros com a chave. Esta é uma daquelas funcionalidades incrivelmente práticas encontradas em muitos veículos modernos, mas que não está disponível em todos os mercados devido às diferentes normas de segurança locais. Em muitos carros fabricados principalmente para os mercados europeu e asiático, é possível abrir ou fechar todos os vidros do veículo simultaneamente usando apenas a chave, sem precisar estar dentro do carro ou mesmo com o motor ligado. O mecanismo é surpreendentemente simples. Basta pressionar e segurar o botão de abrir ou fechar na chave remota por alguns segundos, geralmente entre 3 e 5 segundos, dependendo do modelo, e todos os vidros do carro começam a se mover. Se você mantiver o botão de abrir pressionado, todos os vidros descem completamente. Se você mantiver o botão de fechar pressionado, todos os vidros sobem completamente. Em alguns modelos de luxo, essa função controla até mesmo o teto solar panorâmico, caso o veículo seja equipado com um, abrindo ou fechando-o juntamente com os vidros. A praticidade dessa função é enorme, especialmente durante os meses de verão. Imagine a situação. Você deixou seu carro estacionado sob o sol escaldante por horas, com o interior atingindo uma temperatura sufocante de 50 ou 60 graus Celsius. Antes de entrar nesse forno sobre rodas, basta ficar a alguns metros de distância, pressionar o botão de destravamento na chave e todas as janelas se abrem, liberando todo o ar superaquecido.
Você espera 1 ou 2 minutos enquanto o carro ventila naturalmente e quando finalmente entra, a temperatura interna está muito mais suportável. A função inversa é igualmente útil. Se você deixou as janelas abertas e de repente começa a chover, pode fechá-las à distância sem precisar correr até o carro, abrir a porta e ligar a ignição. Como mencionei, esse recurso não está disponível em todos os mercados, principalmente devido a questões de segurança e regulamentações locais. Ajuste automático da sensibilidade dos limpadores. Os limpadores de para-brisa automáticos com sensor de chuva são uma daquelas tecnologias que parecem quase mágicas na primeira vez que você os experimenta. O carro detecta automaticamente quando está chovendo e ajusta a velocidade dos limpadores de acordo com a intensidade da chuva, sem que você precise fazer nada. Muitos motoristas com esse recurso o usam regularmente e adoram. Mas o que quase ninguém sabe é que existe uma configuração de sensibilidade que você pode ajustar para personalizar exatamente como o sistema responde. Na alavanca de controle dos limpadores de para-brisa, quando você a coloca na posição alto, que ativa o modo automático com sensor de chuva, geralmente há um pequeno botão giratório, seletor ou controle adicional, frequentemente marcado com símbolos de mais e menos ou simplesmente números. Esse controle ajusta a sensibilidade do sensor, quanta água ele precisa detectar no para-brisa antes de ativar os limpadores e com que intensidade ele responde às mudanças na intensidade da chuva. Se você ajustá-lo para o lado mais sensível, os limpadores serão ativados com apenas algumas gotas e se moverão rapidamente mesmo em chuva leve. Se você ajustar a sensibilidade para um nível mais baixo, o sistema aguardará até que uma quantidade significativa de água se acumule antes de ativar, sendo mais conservador na velocidade de limpeza. Essa configuração existe porque cada motorista tem preferências e níveis de tolerância diferentes. Alguns preferem que o para-brisa esteja sempre impecável e querem que os limpadores sejam ativados ao menor sinal de umidade. Outros preferem minimizar o uso dos limpadores para prolongar sua vida útil e só querem que eles sejam ativados quando realmente necessário. Além disso, diferentes condições de direção exigem diferentes sensibilidades. Na estrada, em alta velocidade, a chuva se acumula e se dispersa de forma diferente do que na cidade, em baixa velocidade. Portanto, pode ser interessante ajustar a sensibilidade dependendo de onde você está dirigindo. O problema é que a grande maioria dos motoristas com limpadores automáticos nunca explora essa configuração. Eles simplesmente usam a sensibilidade padrão de fábrica e, ocasionalmente, se frustram quando os limpadores são ativados com muita frequência ou não com rapidez suficiente. Luzes de emergência automáticas em frenagens bruscas. Este é um recurso de segurança ativa extremamente importante, presente em milhões de veículos modernos, mas funciona de forma tão discreta que a maioria dos proprietários nem sequer sabe que seu carro o possui. O sistema de luzes de emergência automáticas detecta quando você realiza uma frenagem de emergência brusca e ativa automaticamente as luzes de emergência para alertar os motoristas atrás de você de que o carro está parando repentinamente. Este sistema tornou-se obrigatório por lei em todos os veículos novos vendidos na Europa a partir de 2009 e, desde então, expandiu-se para muitos outros mercados, mesmo onde não é obrigatório por lei. Seu funcionamento é totalmente automático e depende de sensores que monitoram constantemente a desaceleração do veículo. Quando o sistema detecta que você está freando com uma força que excede um determinado limite predeterminado, geralmente uma desaceleração superior a 6 ou 7 metros por segundo ao quadrado, ele interpreta isso como uma situação de emergência e ativa instantaneamente as luzes de emergência. Essas luzes piscantes são muito mais perceptíveis e visíveis do que as luzes de freio comuns, atraindo imediatamente a atenção de qualquer motorista atrás de você e dando a eles aqueles segundos extras cruciais de tempo de reação para também frear. Estudos de segurança rodoviária demonstraram que este sistema pode reduzir significativamente o risco de colisões traseiras, um dos tipos mais comuns de acidentes de trânsito. Em situações de parada repentina do trânsito, como em caso de acidente à frente ou obstáculo inesperado na via, cada fração de segundo conta. O pisca-alerta automático pode gerar uma reação em cadeia atrás do veículo, dando a cada motorista subsequente um pouco mais de tempo para reagir por ter sido alertado antes. Assim que a velocidade for reduzida o suficiente ou o freio for librado, o pisca-alerta desativa automaticamente e as luzes voltam a funcionar normalmente.
Espelhos retrovisores que inclinam ao engatar a marcha a ré. Este é um daqueles recursos práticos que, depois de descobertos e utilizados regularmente, transformam completamente a experiência de estacionamento, especialmente em espaços apertados. Em veículos equipados com espelhos retrovisores elétricos ajustáveis, existe uma função configurável que faz com que os espelhos laterais inclinem automaticamente para baixo ao engatar a marcha a ré. A razão e o propósito dessa função são perfeitamente lógicos. Ao dar marcha a ré, você precisa ver o meio-fio, as linhas de estacionamento pintadas no chão, quaisquer obstáculos baixos e a distância exata entre a roda e o meio-fio. Mas os espelhos laterais são normalmente ajustados para a condução em marcha à frente, mostrando principalmente a faixa de rodagem e o trânsito atrás do veículo, na altura do próprio carro. Ao engatar a marcha a ré com essa função ativada, um ou ambos os espelhos inclinam-se sutilmente para baixo, alterando o ângulo de visão para mostrar precisamente aquela área baixa perto das rodas traseiras, que é exatamente o que você precisa ver para estacionar perfeitamente sem raspar no meio-fio ou invadir o espaço do veículo ao lado. Na maioria dos sistemas, essa função é altamente configurável. Você pode escolher se deseja que apenas o espelho do lado do passageiro incline, apenas o do lado do motorista ou ambos simultaneamente. Você também pode ajustar o ângulo exato de inclinação usando os mesmos controles elétricos dos espelhos enquanto estiver em marcha a ré, e o sistema memorizará essa configuração para uso futuro. O acesso a essa configuração varia de acordo com o fabricante, mas geralmente envolve posicionar o seletor de espelhos em uma posição específica com o carro em marcha a ré, ou acessar um menu de configurações no sistema de infoentretenimento. Assim que você soltar a marcha a ré e engatar qualquer marcha para frente, os espelhos retornam automaticamente e instantaneamente à sua posição normal de direção. Desligamento temporizado das luzes internas. Este é mais um daqueles recursos extremamente práticos encontrados em quase todos os veículos modernos, mas muitos proprietários desconhecem completamente sua existência ou nunca se preocupam em configurá-lo ao seu gosto. O sistema de desligamento temporizado das luzes internas controla exatamente por quanto tempo as luzes da cabine permanecem acesas após o fechamento das portas e a saída do veículo. Por padrão, a maioria dos carros vem com um temporizador moderado de aproximadamente 30 segundos. As luzes permanecem acesas por meio minuto após o fechamento da última porta, dando tempo para você se afastar do carro, pegar seus pertences e se orientar, e então se apagam automaticamente. Mas esse tempo é totalmente configurável de acordo com suas preferências e hábitos pessoais. Você pode configurá-lo para que as luzes se apaguem imediatamente ao fechar a porta, se preferir maximizar a vida útil da bateria e não precisar de iluminação adicional. Você pode estender o tempo para 60, 90 ou até 120 segundos, caso precise de mais tempo para descarregar as compras do porta-malas, colocar as crianças nas cadeirinhas ou realizar outras tarefas ao redor do carro após estacionar. A configuração desse temporizador varia consideravelmente dependendo da marca e do modelo. Em alguns veículos, o acesso a essa configuração é feito pelo menu do sistema de infoentretenimento, nas opções de iluminação ou conforto. Em outros, especialmente em modelos mais antigos sem telas sensíveis ao toque sofisticadas, a configuração é feita por meio de uma sequência específica de botões ou pelo interruptor físico da luz interna, que possui várias posições. Alguns modelos oferecem até mesmo configurações diferentes para cada tipo de luz. Os faróis podem ter um temporizador, enquanto as luzes de cortesia podem ter outro. Modo de condução com um pedal, em híbridos elétricos. Finalmente, chegamos ao recurso mais transformador e impactante desta lista, embora se aplique apenas a proprietários de veículos híbridos ou totalmente elétricos. O modo de condução com um pedal, também conhecido como frenagem regenerativa potente ou frenagem regenerativa forte, muda fundamentalmente a forma como você dirige e interage com seu veículo de maneiras difíceis de explicar até que você as experimente em primeira mão. Em um carro tradicional com motor a combustão, quando você solta o acelerador, o carro continua a se mover livremente, mantendo a velocidade graças à inércia, desacelerando muito gradualmente apenas devido à resistência do ar e ao atrito mecânico. Você precisa pressionar o freio para parar de fato. Mas em veículos elétricos e híbridos com o modo de condução com um pedal totalmente ativado, quando você tira o pé do acelerador,
o motor elétrico muda instantaneamente para o modo gerador e começa a frear ativamente o veículo, enquanto simultaneamente recupera essa energia cinética, convertendo-a de volta em eletricidade que recarrega a bateria. A desaceleração é forte o suficiente para eventualmente parar o carro completamente sem que você precise tocar no pedal do freio. Com prática e experiência, você pode dirigir no trânsito urbano usando apenas o pedal do acelerador. Pressione para acelerar, solte gradualmente para desacelerar e tire completamente para parar. Seu pé direito nunca precisa ir para o pedal do freio, exceto em emergências reais ou situações especiais. Os benefícios desse modo são numerosos e significativos. Primeiro, a eficiência energética melhora drasticamente, pois você está constantemente recuperando a energia que normalmente seria desperdiçada como calor nos freios convencionais. Motoristas experientes de veículos elétricos relatam aumentos de autonomia entre 10% e 20% simplesmente dominando a técnica de direção com um único pedal. Segundo, o desgaste dos freios físicos é reduzido a praticamente zero na condução normal. Há proprietários de veículos elétricos que dirigiram 100 mil quilômetros ou mais sem nunca precisar trocar as pastilhas de freio, porque 95% de toda a frenagem é feita pelo motor elétrico regenerativo. Terceiro, depois que você se acostuma, dirigir se torna mais suave, previsível e surpreendentemente menos cansativo no trânsito pesado, porque seu pé simplesmente modula um único pedal em vez de alternar constantemente entre dois pedais diferentes. A configuração desse modo varia enormemente dependendo do fabricante. Alguns veículos chamam isso de modo B no seletor de marchas, outros têm borboletas atrás do volante para ajustar a intensidade da frenagem regenerativa em tempo real, e outros ainda configuram o sistema através do menu, com níveis que variam de regeneração mínima a máxima. A Tesla chama de modo Hold, a Nissan de e-Pedal e a Chevrolet, no Bolt, de modo L, mas o conceito básico é o mesmo em todos os modelos. A curva de aprendizado inicial pode ser um pouco estranha, pois contradiz décadas de memória muscular de como um carro tradicional funciona. Nos primeiros dias dirigindo com esse modo ativado, você provavelmente freará bruscamente algumas vezes, soltando totalmente o acelerador quando pretendia apenas desacelerar levemente. Mas, após uma semana de uso regular, torna-se completamente natural e intuitivo. E quando você volta a dirigir um carro com motor a combustão tradicional, a sensação é estranha e antiquada, pois você precisa usar o pedal do freio constantemente. Só esse recurso já transforma a experiência de dirigir um carro elétrico, de um carro silencioso que não usa gasolina para algo que parece genuinamente futurista e diferente. Nenhum desses recursos tem custo adicional. Não são opcionais premium pelos quais você precisa pagar, nem exigem instalações ou modificações especiais. Estão ali, integradas ao seu veículo, esperando pacientemente que você as descubra e comece a usufruir delas. Foram projetadas por engenheiros que consideraram cuidadosamente os problemas reais que os motoristas enfrentam diariamente. Desde o perigo de esquecer uma criança no banco de trás até a simples frustração de não saber de que lado fica a tampa do tanque de combustível em um carro alugado.